Peguem suas canetas porque fomos transferidos de escola, mas os problemas são piores. Se já não bastasse carregar a culpa do passado trágico, nosso aluno introvertido é forçado a lutar contra um inimigo maior e mais perigoso, só que não sozinho. Novos amigos iluminam o seu coração traumatizado e provam que a força, inteligência, coragem e lealdade formam um ótimo grupo juntos, principalmente contra uma gangue implacável. Existem dores que, mesmo tentando enterrar, ressurgem com força, e cê sabe que quando ele deixa a raiva explodir, o estrago pode ser catastrófico. Mas chegou a hora dos fracos quebrarem o ciclo da violência antes que sejam quebrados. A batalha é brutal, mas a recompensa vale a pena. Então não mata essa aula porque tem um reencontro que você precisa ver nesse vídeo, abreviando Wiki Hero Class 2, classe dos heróis fracos. Que o Yeon Si-eun sempre foi introvertido, a gente já sabia, mas depois da tragédia com seu melhor amigo Suho, ele se fecha totalmente. Agora, na nova escola, o seu lema é evitar brigas e amizades, porque conhece muito bem a dor de perdê-los. Os seus olhos transmitem a tristeza silenciosa de quem está destruído por dentro, e nem as sessões com a psiquiatra ou remédios para insônia aliviam o peso do trauma. Em meio a noites inquietas e memórias perturbadoras, tudo o que lhe resta é visitar o Suho no hospital e enviar mensagens que se acumularam ao longo dos quase 2 anos que ele tá em coma, esperando que um dia o amigo acorde e leia aquelas palavras. Apesar do semblante depressivo ser o mesmo, a diferença é que agora o Si-eun é temido. A sua má reputação veio junto na bagagem da transferência e mesmo que todos fofoquem sobre ele ter matado alguém na antiga escola, o Si-eun não faz questão de esclarecer a verdade, porque prefere manter todo mundo longe. Mas essa pose solitária começa a quebrar quando Seo Jun-tae esbarra na sua vida literalmente. Apesar do Si-eun reagir com um olhar frio, algo o incomoda mais do que ser acordado da soneca: a injustiça. O garoto frágil, infelizmente, é alvo de um esquema abusivo. Além de ser um serviçal desse valentão chamado Hillman, executando pequenas tarefas diariamente, ele é coagido a roubar celulares dos alunos em troca de proteção, entre 300 aspas. Porque ser intimidado todo santo dia e levar uma surra por descumprir a ordem de confiscar o celular do Si-eun não se enquadra no conceito de proteção, né? Enfim, a hipocrisia. Depois de ser espancado, o Jun-tae não vê alternativas a não ser pegar o celular do novato assustador. O seu sorriso forçado, cheio de hematomas, não engana o Si-eun e ele tem certeza que o Jun-tae está sendo coagido quando o menino se oferece para comprar um novo telefone, se sentindo culpado. Pela primeira vez, o Si-eun rompe a indiferença e diz que o garoto está sendo covarde. Mas o que é que o Pitico pode fazer? Apesar da crítica o impactar, ele se sente incapaz de fugir desse ciclo de maus tratos. E até o Si-eun já está com a tolerância prestes a explodir pelas situações revoltantes que despertam memórias ruins. Por uma fração de segundos, ele se imagina furando os valentões com a icônica caneta, e sim, o meu sofá virou arquibancada de torcida nessa hora. Mas, já que ele precisa manter os pensamentos intrusivos raivosos no estojo mental, pelo menos ele tem um conselho a dar. O Jun-tae tá pedindo ajuda para deixar de ser covarde? Então não tem ninguém melhor do que um físico para ensinar isso. Já ouviu falar da terceira lei de Newton? O princípio é básico. Para toda ação, existe uma reação. E ansioso para colocar a teoria em prática, o Jun-tae executa um movimento ousado. Já se perguntou o que aquele Hillman faz com tantos celulares? Então, ele quer entrar para a associação, que basicamente é uma gangue formada por valentões de várias escolas, e para isso, a sua função é arrecadar telefones e entregar para o Song-jae, o subchefe que faz esse coisinho aqui parecer um ratinho assustado, porque pensa num cara bem psicótico. É este aqui. Com certeza estarei odiando, mas com peso na consciência, porque o que tem de maluco tem de bonito. Então, imagina o surto do Hillman ao chegar na escola e ver que o seu ingresso para entrar na associação sumiu. Pois é, o Jun-tae recuperou os celulares roubados e devolveu um por um para cada dono. Isso é como assinar a sua sentença de morte, e a gente já se prepara para o pior quando o valentão atravessa o corredor furioso. Mesmo com medo, o Jun-tae encontra coragem, sabe-se lá de onde, tira os óculos, enfia um pãozinho na boca como escudo improvisado, tadinho, levanta os braços para se defender, mas nada disso funciona. O primeiro soco vem pesado, o segundo mais ainda, e o chute violento quase o desmonta. Do outro lado da sala, o Si-eun assiste a covardia com olhos revoltos, atingido por uma avalanche de lembranças do Suho, o impedindo de amassar o narizinho naquela primeira briga brutal. É difícil ignorar
o sofrimento de uma pessoa que parece a sua versão do passado. Então, ali a história se repete, mas com papéis invertidos. Porque quando uma cadeira é erguida contra o menino indefeso, o Xian interfere, sendo firme e sucinto ao mandar o recado: não passe do limite. Esse é um gesto do restinho de esperança que sobrou dentro do Xian, mas que lhe custa levar alguns socos. O seu rostinho lindo volta a ser marcado pelos machucados, mas apesar de apanhar, ele também avalia a hora certa para desviar de um golpe com maestria, o que deixa o valentão à beira de um surto nervoso, principalmente pelos olhos quase debochados do Xian. Para completar a humilhação, surge um reforço, Go Hyun-tak, ou para nós que já somos migos, o Gotak, dono de chutes magníficos que falam por si só. Bastam milímetros bem calculados para acertar a pontinha do nariz do agressor que o recado já tá dado. Ô, seu otário, sossega o facho e para de arrumar confusão. Se o Gotak faz tanta questão de um agradecimento, o Xian murmura um obrigado sem muita animação, porque agora tá mais ocupado sendo o nosso orgulho e também, sem perceber, virando o Suho na vida do Jante. O Pitico original tenta levar o Pequetito menor ainda para a enfermaria, mas como a escola é uma chacota e esconder dos adultos a gravidade da situação já virou protocolo para evitar represálias piores no futuro, só resta se trancarem na salinha otaku secreta para tratarem as feridas sozinhos. Apesar da gente já ser traumatizado com meninos de óculos que sofrem bullying, esse aqui provou não ser covarde, então sem traições dessa vez. Pelo contrário, a parceria é rápida. Com os multivitamínicos que ganhou de presente do fofinho, o Xian finalmente consegue dormir depois de exaustivos dias de insônia e até aparece no refeitório pela primeira vez no ano letivo. E, gente, os meninos só queriam almoçar juntos na paz divina, mas é claro que é pedir demais. Aquele bocó não desiste de infernizar. Como muitos valentões, o Hyuman é um covarde que mexe com os mais fracos, mas arrega para os mais fortes. Então, o jeito de se vingar tanto do Xian, tanto do Gotak, que ele já tem uma rixa, é colocar um contra o outro. O plano é simples: plantar a discórdia entre os dois, inventando que um quer cair na porrada com o outro, destruir a sala do time de basquete para embasar a sua mentira, trancar o Jante num armário como isca e, no fim, encurralar todo mundo por um acerto de contas violento. Como o Xian é inteligente, ele logo saca o truque de cara. Já o Gotak, nem tanto, né? Eu não diria que o cérebro dele foi trocado por uma bola de basquete, mas o raciocínio lógico passou longe. Com o seu melhor amigo temporariamente suspenso por ter se metido em brigas e fora do torneio esportivo, o Gotak teve muitas horas vagas para se atualizar das fofocas, e inclusive os boatos perigosos sobre o Xian. Apesar de não acreditar na fama de psicopata, a burrice interior do Gotak vence e ele cai na tramóia do Hyuman. Força física? Ok. Neurônios? Vamos ficar devendo dessa vez. Mas tudo bem, errar é humano. Só que nesse caso, o preço do erro é sentir a dor da canetinha, porque o Gotak ainda escolhe provocar o ponto fraco, mencionando que o novato destruiu a vida de um cara ao deixá-lo em coma. E cê sabe, né? Falou do Suho, ferrou. A maneira que os olhos inexpressivos se transformam em raiva extrema é magistral. E eu acho, seriamente, que tá na hora do mundo parar um segundinho pra entregarem um Oscar pro Park Ji-hoon, porque que atuação é essa, meus amigos? Os dois começam uma briga impressionante, muito bem elaborada, cheia de golpes agoniantes. Só é uma pena que eles estão gastando energia à toa numa cilada que se confirma com a chegada do idiota Mor e seus capangas. Sem tempo para ressentimento, o Hyun-tak e o Xian unem forças para lutar contra os verdadeiros vilões, mas claramente em desvantagem numérica e contra um taco de beisebol letal, é impossível vencer. Quer dizer, seria impossível, mas o Salvador chega numa entrada icônica. Park Hoo-min, ou Baku, para nós que já somos amigos, voltou da suspensão em grande estilo, com direito à trilha sonora num cosplay do seu mangá favorito. Ou seria no cosplay de carioca com bermuda e chinelinho. Tem ou não tem cara de Gabriel esse sujeito? Mas depois ele passa aqui para pegar o CPF e o pingadinho com pau na chapa, porque agora, no Baku com seu cabelo ruivo molho de pimenta, tem que executar um salto parabólico triunfante para enterrar a bola de basquete na cabeça
cabeça oca do Hyunman, encerrando a briga do jeito exagerado que um drama baseado em webtoon pede. O Baku tem uma aura carismática gigantesca, que é a herança do seu pai, Ichan. Então, depois de escorraçar os capachos com o rabinho entre as pernas, o caminho tá livre pro Gotaki pedir desculpas pela burrice e por ter falado demais sobre o novato que nem conhece. Entretanto, as palavras do atleta já pegaram num ponto sensível, porque o Shion realmente acredita que é culpado pela tragédia do Suho. Pode até parecer que essa turma começou mal, mas como todas as amizades do Shion nascem de um soco na cara, logo as carteirinhas de amizade serão atualizadas, principalmente se depender do Baku, que voltou ao posto de protetor da escola, colocando ordem no recinto através da gentileza em vez do medo. Gotaki e Baku são almas gêmeas leais, e isso fica nítido só de vê-lo se estapeando de zoeira, já que o Taki não resiste provocar a pontuação vergonhosa do amigo num teste de QI. Mas mesmo que o Baku seja burrinho do jeito que a gente gosta, ele também é engraçado, carinhoso, já alugou uma mansão no meu coração e tá na hora de mostrar o lado açucarado pra mais gente. Então, podem entrar Juntae e Shion. O quarteto é chamado na diretoria, levam bronca pela briga e, claro, os valentões causadores de tudo saem impunes de novo. E eu só não reclamo mais sobre como os adultos são patéticos aqui, porque pelo menos a punição em forma de atividade voluntária no fim de semana vai servir para aproximá-los. E só pro Shion ter um gostinho do que o aguarda, o Baku dá uma amostra grátis que sim, ele será o filhotinho do grupo de Golden Retrievers, vai ganhar cariquinho no cabelo sedoso e vai ser membro oficial do squad que tá prestes a aumentar. É sério, gente, é mais fácil ver um unicórnio de terno do que achar alguém que não respeita o Baku, porque ele é uma lenda viva na escola, o único a bater de frente contra a associação. Entretanto, ter recusado participar da gangue colocou o colégio Unjang na mira dos delinquentes, e essa foi a razão pelo Baku ter sido suspenso, porque desceu o cacete nos criminosos que intimidam os alunos da sua escola. E se tem alguém incomodado com seu retorno como anjo da guarda e figura de resistência, é o chefe da associação, Nabekjin. De dia, menino perfeito. De noite, líder da máfia de adolescentes, comandando negócios ilegais num boliche. Eu sei que não parece, mas ele tá no ensino médio. Apesar de ser muito inteligente, do tipo que é premiado pelas notas perfeitas, ele deve ter repetido de ano pelo menos umas 10 vezes. Olhando assim, nem parece tão perigoso, né? Até mostrar as suas garrinhas na hora certa. E o Hyunman percebe isso tarde demais. Frustrado por não ter sido aceito na associação, o palhaço resolve se vingar na força bruta. Resultado, ele vira a atração principal no show de humilhação. Porque o Baekjin, além da mente afiada, tipo um Shiun versão do mal, ainda é turbinado com habilidades absurdas em luta. Com reflexos rápidos e golpes certeiros, ele arregaça os briguentos amadores sem esforço. Olha, por mim, não ajudo a comprar um band-aid, mas conte com os meus protestos de ódio quando essa dupla intimidadora, chefe e subchefe, resolvem ir atrás do único que ousou desafiar a autoridade da associação, o nosso Baku. Enquanto a tempestade se forma no horizonte, os nossos heróis aproveitam um respiro de paz, mesmo que seja no museu agitado usando fantasias históricas para o trabalho voluntário. O que era para ser castigo parece um presente, porque as implicâncias infantis do Gotaki, a aula de defesa pessoal totalmente má-sucedida e o fora que o senhor extrovertido leva das meninas por causa dos seus parafusos soltos, quebram a casca cinzenta do Shion, que não consegue segurar o sorrisinho tímido escapulindo. E mesmo que o seu moletom branquinho seja sujo com molho picante, nenhum menino bonito será ferido com hashi durante esse almoço, porque o calor da amizade é real e eu já amo eles demais, como pode? É amor de um lado e ódio do outro, porque essa assombração aparece do nada no banheiro. O Song-jae registra o Shion oficialmente na mira da gangue com uma foto e para testar a defesa do novato que anda com o Baku, o provoca com seu sorriso maníaco. Só que a reação que recebe é diferente da que esperava, porque o Shion não tem medo e a combinação do olhar afrontoso com a capacidade impressionante de desviar dos socos irritam o lunático. E a abençoada seja a flora coreana, porque até no banheiro um vasinho de planta tá estrategicamente pronto para ser usado contra a cabeça de um delinquente. Não foi agora, mas um dia o momento de glória vai chegar. Apesar do Baku confrontar o predador que voltou a cercar inocentes e se preocupar demais com a segurança do Shion,
Xian, nenhum dos dois toca no assunto, esperando que o perigo se acalme sozinho. Mas o Xian já entendeu que se enfiou justamente onde queria fugir, no mundo da violência. Ele só não quer que a história se repita, e é por isso que quando o grupo encerra o voluntariado no restaurante do pai do Baku, ele segue sozinho para visitar alguém muito especial, o Suho. Só que dessa vez, o ritual sempre silencioso é interrompido pelo Song-jae, que o seguiu até o hospital. Gente, aqui podemos declarar que esse cretino não tem medo de morrer. Caso contrário, jamais se atreveria a pisar ali e ainda por cima provocando. Com os olhos possessos de raiva e o corpo reagindo no automático para proteger o amigo, o Xian segue o Bostinha até a sede da associação. Não para abaixar a cabeça, mas para deixar o recado. Não se aproximem do Suho, senão eu mato todos vocês. Até o Baekjin entende que o garoto ousado que o ajuda numa questão difícil de matemática não tá brincando, mas em troca de deixá-lo em paz, ordena que o Xian corte laços com o Baku. Pelo bem do Suho, que basicamente é a sua maior razão para continuar existindo, o Xian cumpre a sua parte de se afastar dos meninos, o que é uma tristeza, porque apesar de dizer que prefere ficar sozinho, a gente sabe que é mentira, cara. Ele gostou de dividir o almoço, de dar voltas no pátio e passear no fim de semana, mas abdica disso pra não complicar as coisas. Canalhas! É tão difícil deixar esse menino ter uma vida normal em paz. Mesmo que o Xian não se expresse em palavras, o Baku é muito rápido em interpretar o seu olhar triste e entende os motivos. Isso só reforça o que ele já sabe. A situação passou do limite e ele se recusa a permitir que os amigos paguem o preço dessa confusão. Então, como conhece muito bem quem arquiteta as ameaças, ele vai resolver tudo sozinho, só com uma bola de boliche e um sonho. O Baekjin, mais insistente que golpista ligando para avisar que uma compra no valor de R$1.200 foi aprovada num cartão que você nem tem, tenta de novo convencer o Baku a entrar para a associação com uma conversa fiada que o negócio vai ser mais lucrativo no futuro. Mas qual a parte que você não entendeu sobre ele não querer se meter com criminalidade? Chato, você é chato, apenas pare de perturbar. Só quando decide ir embora é que o Baku percebe que caiu numa armadilha, porque o Baekjin armou para atacar o seu ponto fraco, os amigos. Antes de salvar o Gotaki e o Juntae do perigo, ele precisa enfrentar um corredor de capangas asquerosos. E apesar de parecer complicado, nenhum deles é páreo para Park Hu-min com uma bola de boliche, derrubando todos como pinos num strike perfeito. Enquanto isso, no túnel subterrâneo, os nossos meninos estão em desvantagem na emboscada liderada pelo Song-jae de sorriso repugnante. Mesmo enfrentando o lunático que no passado destruiu seu joelho e interrompeu a sua carreira no taekwondo, o Gotaki é muito leal e luta com tudo para dar tempo do Juntae fugir, correndo até que seus pulmões quase saiam pela boca. Ele só tem tempo de se esconder, ligar rapidíssimo pro Xian, pedindo que ele fique seguro antes de ser capturado e agredido pelos covardes. Até aquele momento, o Xian tinha se esforçado muito para evitar confusão, mas quando envolve pessoas que se importam, é impossível não se envolver. Mesmo sabendo que depois de liberar a raiva não terá volta, ele tá disposto a lidar com as consequências enquanto corre até o terraço da escola. Lá, o Song-jae se diverte brigando com o Gotaki totalmente debilitado e o Juntae, igualmente arrebentado, não tem um pingo de força para reagir. Os amigos destruídos estão sendo humilhados pela derrota quando o Xian chega e foi inevitável não soltar gritinhos agudos de ansiedade quando ele apanha sem parar, tentando revidar, mas totalmente afobado, o que reflete, o seu estado emocional meio volátil. E a caneta pode não ter dado certo dessa vez, mas chegou o momento de glória do vasinho de planta, porque quando tem um segundo para pensar, o Xian ativa o seu modus operandi, usar o ambiente como arma, já que a força física não basta. A plantinha quase brilha quando é arremessada contra a linda cabeça do Song-jae, que se ferra 3 vezes, porque além da terra comprometer a visão, o Xian arranca os óculos do míope no movimento rápido e quebra a armação para furar o pé do infeliz. E sério, essa é a magia de Wiki Hero. As lutas são tão tensas que eu quase sinto as minhas tripas revirando de raiva quando o descontrolado gargalha, mesmo a centímetros de ser espetado no rosto. As cenas são tão impressionantes que te faz sentir que foi no seu pé que abriu um buraco, que as
sua barriga foi chutada e que foi na sua testa a cabeçada final, porque agora o Xian usa a cabeça, literalmente. No fim, os dois caem desnorteados no limite da exaustão. Ao som das sirenes, o Baku chega apavorado e a visão já triste do Xian ensanguentado nos destrói ainda mais quando, delirando, ele confunde o Baku com o Suho. Com a voz fraca, ele pede desculpas por ter quebrado a promessa e se metido em outra briga antes de desmaiar. Não, chega, eu vou marcar uma sessão de choro coletivo na porta de quem escreveu essa cena. A noite cai, o frio desce e na delegacia predomina o maluco que me aborrece. Pois é, Song Jae foi pego pela polícia e só depois de prestar depoimento é liberado para passar mais humilhação. Não bastava o furão no pé sem receber uma cartelinha de paracetamol, ainda é diminuído a insignificância pelo chefe. O Baekjin estava pronto para puni-lo caso tivesse dito algo errado e o Song Jae detesta ser tratado como peça descartável. Ai, iludido, né? Esperava o quê? União? Confiança? Amizade? Não, querido, não existem laços emocionais na associação. Tudo é um jogo de poder, lucro e interesse. Você quer amizade? Deixa pro Xian. Quando acorda, ele já tá sob os cuidados do Baku, que o carregou até o quartinho secreto, fez curativos e promete nunca mais deixar algo assim se repetir. Depois do que houve com o Suho, o Xian tava mais introspectivo que o normal, né? Como se fugir da alegria fosse a sua punição. Mas agora que já chutou o pau da barraca, não faz mais sentido se afastar dos meninos, até porque, ao ver o trio o esperando no portão da escola, as suas barreiras de gelo derretem com o calor da amizade. Fofos, meus bebês. Mesmo que o Xian não faça o tipo pegajoso, ele não afasta os namoradinhos grudentos que o puxam pra vida, já que por enquanto o Suho, marido original registrado no cartório, continua mimindo. Essa é a forma de tirá-lo da concha e impedir de colapsar, mas pena que a felicidade dura pouco. Numa tarde tranquila, o Baku se despede dos amigos com um sorriso forçado e não aparece nos próximos dias. Só que esse sumiço não engana o Xian. Os dois já tinham conversado antes sobre sentirem a mesma dor da culpa pelas tragédias com os amigos e sobre evitarem o ciclo da violência. Mas exatamente por ser igualzinho ao Baku, o Xian acerta o seu comportamento. Se isolar para resolver tudo sozinho com o chefe Baekjin. Tudo bem que a violência não leva a nada, mas como é que o Baku não desce o cacete nos capangas da associação que agora incriminam o seu pai comerciante com acusações falsas? Não, mas que inferno também, hein? Desse jeito, a doutrina do Baekjin parece até bakucentrismo, né? O Baku no centro do universo e a sua vida orbita em torno dele. Caraca! Parte dessa obsessão do Baekjin é o orgulho ferido pelo Baku ter rejeitado a gangue, mas a raiz disso é mais profunda, de quando a inocência da infância os aproximou. Sim, um dia eles foram amigos. Tudo começou quando Baku o protegeu de valentões mirins, o ensinou a lutar para se defender da intimidação, mas em algum momento o Baekjin desviou tanto de caminho que acabou em inimizade. Só tem um motivo para essa necessidade obsessiva de se apegar ao Baku. Ele quer o seu amigo de volta, nem que seja à força. E aí tá o problema. Chantageá-lo com entre para a associação, caso contrário todos ao seu redor sofrerão, só aumenta a distância entre vocês, cara. Você é burro. E só me faz desejar também que todos os caminhões brancos da Coreia saiam da garagem para te atropelar. Depois de muita pressão, o Baku não vê saída a não ser se sacrificar por quem ama e entra na associação, odiando cada ordem que precisa obedecer. Agredir, recrutar jovens para criminalidade e receber dinheiro sujo. Mas o pior de tudo é segurar as lágrimas e fingir que tá tudo bem quando o Xian liga super preocupado. Baku, vem pra Minas Gerais que eu cuido de você com muito amor e pão de queijo, eu prometo. Enquanto ele enfrenta o próprio inferno, nem imagina o drama que o Xian também tá passando. Desde a mudança, a mãe dele se comporta como se não tivesse o negligenciado por anos, né? Mas o fato de já estar com tudo pronto para mandá-lo estudar no exterior só reforça a verdade. Ela não quer se dar ao trabalho de entender a situação complicada do filho e ainda quer afastá-lo das únicas pessoas que se importam, os amigos. A visita do Gotaki e o Juntae na sua casa, o chamando para uma última partida de basquete, parece a despedida triste de um grupo que se apegou rápido. Mas enquanto tivermos um Juntae e um celular, nada está perdido. Num paralelo com o Bong-seok, o Xian também
também tá prestes a ser despachado pelo aeroporto, mas ao contrário do traidor, ele não afastou os amigos, e essa conexão o salva. O Pãozinho liga e diz o que o nosso menino precisava ouvir. Você não tem culpa pelo que houve com o Surro. Palavras sábias e necessárias que o desmontam, mas as mesmas lágrimas que doem também curam, porque agora ele tem certeza. Ele não vai embarcar. O seu lugar é ao lado dos amigos. Ai, cara. Agora que o trio tá reunido e nenhum avião pode separá-los, é hora de combinar os seus pontos fortes: inteligência, força e coragem para resgatar o último pilar do grupo. Sem o Baku, o bonde não tá completo. Plano A e mais lógico: família. O que dá errado, já que o pai do Baku trata o filho como um fardo inconveniente e o Xian precisa dar um fecho afrontoso no adulto irresponsável. Plano B e mais improvável: o pateta do Ryuman, já que não tem ninguém melhor para ajudar do que um ex-fanático da associação. E, ironicamente, é essa opção que funciona, já que o cara tá com o ego esfarelado depois de ser chutado nos dois sentidos. Ele abre o bico com gosto e conta detalhes da união criminosa, revelando inclusive que o real manda-chuva nem é o Baekjin. Ele é só mais uma marionete que obedece o chefe dos chefes, o mafioso Choi. O comandante absoluto da associação é dono da pista de boliche e de uma empresa de motos que servem de fachada para lavagem de dinheiro e um grande esquema de roubo, adulteração e revenda ilegal. Os adolescentes fazem um trabalho sujo e, uma vez dentro, não podem sair, porque o patrão os mantém reféns com registros dos próprios crimes. O buraco é muito mais embaixo e o fato do Baku estar no olho do furacão apavora os meninos. Imagina se eles soubessem que o Baekjin já mandou o seu novo subordinado pro núcleo de roubo. Pela falta de tempo, o plano de ação sai um pouco mal formulado. O Xian vai pro antro dos bandidos na cara e coragem, e o Jeontae e o Gotaki seguem pistas até a empresa de motos. Só que mesmo no meio do caos e perigo, a gente pode dar uma pausa para falar dessa dupla. Como pode Jun e Taki serem tão fofos? Esse drama tá cheio de bromance, eu não tô dando conta. Xalalalala, 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 turuturututu. Enquanto eles se infiltram no galpão para encontrar provas, e não só a cueca de tigre do Baku, o Baekjin recebe a visita ilustre do Xian, que veio armado com olhos raivosos e língua de chicote, acusando o Baekjin de se agarrar à ilusão de que a antiga amizade ainda existe, quando pro Baku já morreu faz tempo. Pelo jeito que o chefinho se abala, é porque é verdade. E fazer o quê? Eu entendo perfeitamente, também sou obcecada pelo Baku. A diferença é que eu não despachei a galera pesada da associação para atacar o Gotaki e o Jeontae, que foram flagrados pela câmera de segurança. Sem saber que o Baekjin é bom lutador, o truque da caneta não funciona de novo, e a sorte é que o Baku chega para salvar o Xian, o arrastando para fora. Cheio de culpa por todos estarem em risco, ele manda o amigo embora, porque agora é hora de escolher um lado. Cansado da pressão e da relação complexa com o Baekjin, o nosso menino volta a si, prova que não se corrompeu ao deixar a moto para trás e deixa claro que nunca serão do mesmo mundo. Dá pra ver a mágoa no rosto do Baekjin antes dos dois se socarem ao mesmo tempo, e agora ele só pode assistir a única pessoa que um dia se importou genuinamente ir embora da sua vida. Ele e o Bom Soco de mãos dadas, desperdiçando o livre-arbítrio com escolhas estúpidas que estragam a amizade. Parabéns! Falando em escolhas burras, a dupla de um taque demora demais a vazar, e daí são encurralados numa briga desleal. 8 homens contra um frango, que é arremessado de um lado pro outro, e um ex-lutador de taekwondo que até segura as pontas com chutes voadores satisfatórios, mas depois de um tempo complica. E olha que bonitinho, os pitocos não hesitam em se proteger, e a sorte é que o Jeontae é um ótimo corredor, então conseguem fugir disparados por becos escuros. O melhor esconderijo para tossir o pulmão fora e comemorar que a prova crucial tá na calça do Jeontae é debaixo de um caminhão, e mesmo sabendo que vem merda, você se assusta quando ele é puxado pelas canelas. Mas enquanto os capangas recuperam o documento e os macetam sem dó no segundo round, o nosso salvador Baku chega com sangue nos olhos. A porradaria é tensa e eu realmente não sei como eu não tive um treco de ansiedade. Ainda baixa, caralho! Percebe-se. E como que ele não morreu de traumatismo craniano quando um endemoniado na moto dá uma cacetada na sua cabeça. Cachola de concreto e punho de ferro, porque faz o motoqueiro voar com um soco que estilhaça o capacete. Possesso de raiva, ele perde o controle enquanto estrangula um dos malditos e só volta a si quando o Jeontae solta uma bomba. O Xian sofreu um acidente. Olha
olha que novidade, fãs de Wikihero não têm um minuto de paz. Como percebeu? O Xian estava correndo até os amigos quando recebeu uma ligação do hospital que congelou seu mundo. O Suho tá em estado crítico e completamente perdido, nem reagiu quando um caminhão veio na sua direção. Invoquei o maldito e olha no que deu. Voltem pra garagem agora, vocês não sabem ler roteiro. Era pra ter atropelado outra pessoa! Os meninos correm para a emergência e, apesar do alívio ao saber que o Xian tá estável, a mãe dele pede que se afastem, como se os únicos que mantêm o filho dela de pé fossem culpados. Ah, faça-me o favor, minha senhora. E ao invés de ficar no hospital e cuidar do machucado na cabeça, o Baku vai para casa, mas não consegue dominar o peso da culpa e chora. Principalmente quando seu pai demonstra humanidade pela primeira vez e reconhece que o filho fez amigos incríveis que se importam muito com ele. Ai, tadinho do meu neném. Enquanto isso, o Baekjin finge tranquilidade ao descobrir que uma página do documento recuperado pelos capachos está faltando. Mas na realidade, ele tá morrendo de medo da reação violenta e ameaçadora do mafioso Choi, que não curte esse detalhe. Quem tá com o papel é o nosso pãozinho corajoso que decide entregar a prova para a polícia. E isso seria a conclusão definitiva, se os adultos deste universo não fossem omissos ou tão criminosos quanto os vilões adolescentes. Então, é claro que ninguém move uma palha para investigar o caso. E nessa, quem se ferra é o Jun-tae, encurralado pela gangue fora da delegacia, arrastado para um galpão e espancado. Ver o coitado apanhando me deu uma agonia fora do normal, mas ninguém pode dizer que ele não foi o símbolo da coragem nessa segunda temporada, porque mesmo sendo o elo mais fraco fisicamente, continuou firme. Diferente de um certo alguém aí, sabe? Ele até chantageou o Baekjin com as fotos do documento em troca de deixar os amigos em paz. Nossa, divo faz assim. E olha que curioso, é essa lealdade que toca o coração maníaco do Song-jae, que foi acordado do seu soninho da beleza. Além do ego ferido por ter sido subestimado pela associação, ele tem um fundo de romantismo. Então, que nem um canhão de imprevisibilidade, ele explode, só que para proteger o Jun-tae dos antigos comparsas. Sério, a cada nova faceta desse doido, eu, o Gotaki e o Baku ficamos mais abismados e nos perguntando, ceder pro vilão gato é desvio de caráter? Shhh. O nosso pãozinho amassado é resgatado de carona pelos amigos e o Baku mais uma vez segura o choro, se sentindo muito mal. Mas agora que estão reunidos, é hora de visitar outro guerreiro ferido. E nada te prepara para ver o Xian e o Suho no mesmo hospital, no mesmo silêncio. Pelo menos a mãe dele agora cai na real, deixa o Baku entrar e explica que o caminhão não machucou o filho. Ele só estava tão esgotado que o sistema nervoso se forçou a desligar para ele se recuperar. Enquanto dorme, o Xian tá preso no subconsciente, simbolizado pelo ringue onde quase perdeu o amigo. E sabe quem também tá lá? O Bong-seok, representando o trauma, o medo da história se repetir e a personificação da culpa que o Xian sente, tanto pelo que houve com o Suho, tanto por não ter conseguido impedir o efeito dominó que derrubou o Bong-seok no passado. Mas no fim, se quiser se libertar da escuridão que ofusca a luz dos seus olhos, o Xian precisa fazer uma escolha, voltar pros amigos e, principalmente, voltar pro Suho. E é isso que ele faz. No mesmo segundo que abre os olhos, o Xian procura o garoto que fez um lar gigantesco no seu coração. O Baku o acalma, confirma que tá tudo bem, e quando o Xian visita o amigo ainda inconsciente, eu sentia que eu ia morrer de tristeza. Ele se desculpa por ter esquecido que o Suho ensinou sobre valorizar a amizade e ser feliz, mas promete fazer pelos novos amigos o que o Suho fez por ele. É assim que o Xian reencontra o Jun-tae, o Gotaki e o Baku, todos felizes, só que segurando o choro. Eu queria um abraço em grupo? Claro que sim, né? Poxa, mas tudo bem, só deles estarem juntos, meu coração já fica quentinho. Agora só falta um último nó a se desfazer, o que prende o Baku ao Baekjin, e ele toma a decisão de cortar esse laço em grande estilo. Park Hun-min aparece no colégio do Baekjin com um megafone e quebra a fachada de bom moço dele na frente de todos, o desafiando para uma luta. Se a escola Unjam vencer, a associação tem que acabar. Como dizia Newton, toda ação gera uma reação, só que aqui será uma revolução. Já que nem tudo se resolve no MOOC, o Xian faz a sua especialidade, estudar. Não matemática, mas o rival, porque algumas estratégias precisam ser traçadas. Número 1. Recrutamento. Os alunos são convocados para ajudar na briga e botar fim nas ameaças. Número 2. Traição. Mesmo que o pezinho furado tenha precisado tomar antitetânica, ele concorda em ajudar o Xian e envia detalhes de uma conta bancária que dividia com o Baekjin. Número 3.
3. Sabotagem. Até o Hyunman contribui, divulgando esses dados do Baekjin, desviando o dinheiro dos próprios capachos. E o que o dinheiro une, também separa. Parte dos delinquentes se revoltam contra o chefe, o que diminui a quantidade dos oponentes. Olha, até aí, tudo bem. Ainda parece um rolê arriscado? Com certeza, mas pelo menos tá tudo encaminhado, certo? Não. Achar que as coisas vão dar certo é o primeiro passo para tudo dar errado. Enquanto o Baku encerra oficialmente a sua lei de proibição de brigas e vilões e heróis devidamente uniformizados caminham juntos com as suas sombrinhas para a rebelião final, o Shi-eun cai na armadilha do Song-jae, que o chamou para entregar evidências contra a associação, mas só recebe um mata-leão. Burrice de quem confiou num psicótico imprevisível, inclusive eu. Quando dá falta do amigo, o Jeon-tae parte numa missão solo de resgate, e nesse ponto o dicionário pode incluir o nome dele como definição de coragem, porque mesmo sendo arremessado que nem boneco de pano, enquanto houver uma bola de boliche e a capacidade de montar no brutamontes, ele estará resistindo. Assim que o Shi-eun e o seu soco inglês terminam o trabalho ferozmente, ele corre a todo vapor pro pátio da escola, que já se transformou num campo de guerra, que nem a clássica cena da batalha final da saga Crepúsculo, só que debaixo da chuva. E olha, achei icônico. Cada aluno da Anjang enfrenta um oponente casca grossa. É soco na cara de um lado, joelhada do outro, truques idiotas, lama voando e, claro, chutes giratórios magníficos do Gotaki que deveriam ser emoldurados como o nocaute mais belo do mundo. Se o Gotaki tem um defensor, eu sou essa pessoa. No meio do caminho, o Baekjin e o Baku derrubam todos até se encontrarem no centro do caos. E a famosa porrada simultânea indica que os dois estão em pé de igualdade. Não será um confronto fácil. O que mais machuca o Baekjin não são os socos impiedosos que recebe sem parar no ombro. É ver o desprezo no rosto do Baku, enquanto os seus próprios olhos refletem a melancolia de estar lutando cruamente com o ex-amigo de quem sente falta. É sério, gente, parece que ele vai chorar quando pensa ter ferido o Baku forte demais. Uma pena que foi ele quem os afastou, escolhendo um caminho trágico e tornou impossível uma reconciliação. Mesmo assim, no fim, o Baekjin derruba o Baku exausto e a derrota parece definitiva, até que alguém se voluntaria para continuar a briga. O Shi-eun, ele já chega sendo atacado de um jeito animalesco, mas quando não tá desnorteado pela porrada, usa a raiva para mirar na perna do Baekjin. Se tivesse um extintor de incêndio e um pezinho de academia, seria muito mais rápido, né? Na maior parte do tempo, o Shi-eun tá derrubado e eu tô estressada ao extremo. Ai, meu Deus, ele vai acabar igual um surrolo, chute na cara. Interfere, ele vai morrer! Percebe-se, mas o que ninguém sabia é que isso era parte do plano. Ele resistiria ao máximo para dar tempo do Baku recuperar a força. E dá certo. O Baekjin nem tem tempo de desviar do nocaute final. O golpe que encerra não só a luta, mas também a associação e a amizade. A lágrima dele não parece ser de dor física, mas de luto pelo vínculo arruinado. Para ele, só sobrou a derrota solitária, enquanto nosso quarteto, com as carinhas lindas arrebentadas, dormem juntos no ônibus. Esgotados, mas com a certeza de que terão um ao outro. Com a paz restaurada, é a vez do Shi-eun esperar os amigos no portão da escola para caminharem juntos. Afinal, esses meninos só querem se formar no ensino médio e jogar basquete. Até o Hyunman abandonou a vida de valentão e entrou no conselho estudantil. Só que melhor do que estarem livres do peso da violência é receber aquela ligação. E pela maneira que o Shi-eun e os garotos correm com energia, só pode ser uma coisa. Sorro acordou, caralho! Eu esperei por isso 3 anos! Pegando o solzinho no jardim com a mesma pose marrenta, ele pergunta quem é o trio, os observando carinhosamente. E já que o pai não reconhece o seu filho, o Shi-eun os apresenta como seus amigos. Quando o rosto do Surho se ilumina de orgulho, o sorriso raro e precioso do Shi-eun também se espalha por seus olhos marejados. Sim, o Surho tá numa cadeira de rodas, mas que tal a gente coletivamente esquecer possibilidades ruins, hein? Ele ficou em coma por 2 anos, mais tempo que os 40 dias que virou amigo do Shi-eun. Então, depois de muita fisioterapia, ele vai voltar a ser aquele pontinho agitado que a gente conhecia. Ele precisa estar bem, porque a história ainda não acabou. O patrão Choi dá as caras querendo reerguer a associação, e para isso tenta recrutar o pezinho, oferecendo poder e lucro. Só que fiel ao estilo despreocupado de ser, o Song-jae recusa o convite porque não é divertido o suficiente. A única coisa que ele tá curioso é sobre o paradeiro do Baekjin, que simplesmente
simplesmente evaporou. E bem, ao ver o Baku soluçando num choro doloroso, junto com os olhares tristes dos garotos, tudo se encaixa. É o funeral do Baekjin. E parece muito claro quem é o culpado: o mafioso. Queima de arquivo, infelizmente, é um fim realista pro buraco que o garoto se enfiou. Ele fez merda? Claro que sim, mas merecia a morte? Não. Apesar de não terem explicado o seu passado nem as suas motivações, o que inclusive foi um baita potencial desperdiçado, o Baekjin tinha esperanças de redenção. Ele parecia um garoto perdido, sabe? Com vestígios de humanidade. Tanto é que fazia doações de caridade pro orfanato onde cresceu. E isso só torna o luto do Baku mais cruel, porque será mais um ciclo de culpa pra ele carregar. Agora não dá pra fazer mais nada, né? Porque a morte é definitiva. Ou será que não? Tem gente aí achando que essa morte é forjada. Eu não posso opinar, só sei que se a associação voltar, eu nem reclamo tanto, porque eu preciso ver os nossos meninos em ação, mas agora como um quinteto e o Xian e o Suho lado a lado. Espaço para mais aventuras tem. Elenco perfeito com atuações impecáveis tem. Espectadores eufóricos tem. A única coisa que não tem é data marcada para continuação, e isso é um crime. Wiki Hero 1 foi o trauma, Wiki Hero 2 foi a terapia e o Wiki Hero 3 precisa ser a cura. Sério, eu queria apagar minha memória para assistir tudo de novo como se fosse a primeira vez. Mas enquanto isso não é possível, eu preciso achar outra história para substituir a minha obsessão. Até o próximo vídeo e tchau!